Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que anda muito escasso no mundo, a gentileza. É interessante que a palavra gentileza tem origem no latim, no termo gentilis, que indicava as pessoas que pertenciam à mesma família, ao mesmo clã, à mesma raça. No inglês, a gente tem um termo, gentleman, que indica aquela pessoa de bons modos, de boa educação, que trata os outros com muita urbanidade. No português, o dicionário vai nos dar a seguinte conceituação: gentileza, capacidade de perceber uma necessidade de alguém e ou retribuir algo que lhe foi feito sem ser pedido, ou seja, ter educação é ser gentil. Nesse sentido, a gente percebe que o mundo anda muito agressivo, em que a gentileza, o respeito pelo outro tem sido deixado de lado nas nossas relações. Não é demais dizer que aquela expressão boas maneiras que os antigos tanto pregavam deve voltar à tona. Não como uma regra da sociedade, mas como uma expressão de respeito para com as outras pessoas. O pedir o por favor, o dizer muito obrigado, o ceder o lugar para outra pessoa no ônibus, o ceder o lugar na fila, o pegar algo que caiu no chão por alguém. Esses pequenos atos, esses pequenos gestos que andam muito em falta na nossa vida, eles fazem toda a diferença nos relacionamentos humanos. É necessário a gente resgatar isso, porque a gentileza, como expressão de respeito para com o outro, ela nos diz muito de quem nós somos, de como nós estamos vivenciando as nossas vidas. A gente respeita, a gente tem um tratamento polido para com o outro, porque a gente entende que o outro, apesar de ser absolutamente igual a nós, como ser humano, ele ao mesmo tempo é diferente, absolutamente diferente de nós. E é importante também dizermos que a gentileza não pode estar atrelada com as nossas relações de poder. Eu não sou gentil para com quem é mais do que a mim. Eu sou gentil com todas as pessoas, independentemente de serem mais ou menos do que a mim. Eu sou gentil porque é a expressão do amor, é a expressão daquilo que eu carrego dentro de mim. E não porque, de repente, eu dependa daquela pessoa para algo. Não porque aquela pessoa é meu chefe. Não porque ela exerce um papel de destaque na sociedade. Pelo contrário. Eu sou gentil porque a minha essência me faz ir ao encontro do outro. E isso a gente faz com as outras pessoas, com nós mesmos, simplesmente pelo fato de que o outro, como o outro, merece toda a dignidade e todo o respeito. A gente percebe também que por conta dessa vida moderna, dessa corrida contra o tempo, nós nos tornamos muito individualistas. Nós deixamos o foco das nossas vidas somente em nós, naquilo que desejamos e naquilo que queremos. E esquecemos de todo o resto. E nessa de deixar o foco somente em nós, em sermos individualistas por demais, nós nos tornamos agressivos. Agressivos na maneira de se comportar, agressivos na maneira do falar, agressivos na incapacidade de ouvir o outro, de respeitar o outro na limitação do outro ou naquilo que lhe falta, porque o nosso envolvimento é somente conosco. Então fazemos as coisas do nosso dia a dia buscando a nossa satisfação simplesmente. E nessa de buscar a nossa satisfação, nos esquecemos completamente da gentileza. Mas é interessante que nós não somos egoístas por natureza. Esse egoísmo, esse modo de nos comportar tem muito a ver com a nossa cultura atual. Mas estudos revelam que a nossa essência é de sermos gentis, de sermos respeitosos para com os outros e de buscar o bem comum. Nós só chegamos como povo
nesse momento, nessa sociedade como se apresenta hoje, porque os nossos antepassados, desde a época das cavernas, foram altruístas, buscaram se ajudar mutuamente, buscaram o bem comum. Porque se não fosse assim, naquele mundo de tanta escassez, da falta de tudo e de tantos perigos pela natureza selvagem, ninguém teria sobrevivido. E pouco de nós restaria hoje, se é que chegaríamos ao hoje. Então, quando a gente entende que somos gentis por natureza, que essa gentileza, que esse respeito pelo outro ser humano está em nós, nós podemos voltar a fazer o exercício, voltar a praticar essa gentileza no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, na nossa relação com a sociedade em que vivemos. Respeitar essa diferença, entender que essa agressividade que temos, ela não tem a ver com as situações que vivenciamos ou com o outro. Ela tem a ver com nós mesmos. Esse mau humor que muitas vezes toma conta de nós, tem a ver com aquilo que a gente é e como a gente está, e não com o outro. A partir do momento que a gente começa a praticar a gentileza e fazer dela um exercício diário, os conflitos diminuem. E a nossa vida passa a ter uma satisfação maior, porque a gentileza gera felicidade. Então, o meu convite nessa semana é que você pratique mais a gentileza. E você vai se aperceber, como eu tenho apercebido, que com gentileza a gente consegue resolver coisas muito importantes e muito significativas na nossa vida de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais amável, mais respeitosa conosco e com o outro. A gentileza também é uma expressão do amor. Então, se estivermos no exercício da gentileza, a gente está conectado com o amor que há em nós, com o amor que há pelos outros. E aí é como canta Marisa Monte sobre o profeta gentileza. É o amor que liberta, é o amor que resgata. Que você consiga durante essa semana ser gentil. Gentil com você mesmo e gentil com as pessoas que te rodeiam.